Bom dia a todos. Obrigado ao Sebrae pelo convite e o parceiro aí pelo tempo que nós vamos passar aqui falando um pouco sobre vendas. Nos últimos 35 anos, eu venho atuando em empresas como Shell, Panasonic, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, Ser Inglesa, sempre focado na área de vendas e marketing. Nesse período todo eu aprendi que o grande desafio do vendedor negociador é conquistar a confiança do cliente. E para conquistar a confiança do cliente é preciso estabelecer alguns parâmetros de relacionamento muito importantes. E o que nós vamos ver na nossa palestra, Venda Melhor, Fortaleça os 8 Passos da Venda, é justamente como o vendedor profissional vai conseguir fazer com que o seu relacionamento seja um diferencial competitivo frente a esse cenário de hipercompetitividade que nós temos visto aqui. Principalmente quando fala de uma concorrência que muitas vezes usa parâmetros que não sejam os parâmetros usuais, né, de atendimento, relacionamento com o cliente e foca somente em preço de produto. O que nós vamos tentar fazer aqui é justamente isso, revogar essa política de que só o preço resolve e trabalhar um pouco melhor essa questão do atendimento e do relacionamento com o cliente. Concordam? Podemos começar? Valeu! Vamos falar um pouco sobre cenário. O cenário é importante nesse contexto. Por que ele é importante nesse contexto? Porque o que é competitividade? O que é ser competitivo? O que vocês imaginam que uma empresa, quando vocês olham para uma empresa e falam assim, essa é uma empresa competitiva, o que ela tem de diferente para ser competitiva? Obviamente que um dos fatores críticos de sucesso da competitividade são os pilares tradicionais de produto, de preço, né, de promoção, de ponto de venda. Mas existe uma forma de ser competitivo que diferencia a empresa normal da empresa criativa, da empresa inovadora, que é aquela empresa que consegue fazer melhor do que o seu concorrente e ganhar dinheiro, concorda? Porque não justifica você somente focar nos P's de preço, promoção e prazo de pagamento e produto e você não ganhar dinheiro. Então, você tem que construir alguma coisa que o diferencie no mercado. E atendimento sempre foi e sempre será um forte diferencial competitivo. Ok? Falando de cenário, outro assunto, tema importante que nós temos que tratar no ambiente dessa manhã nossa, é com relação a esse ciclo econômico e financeiro que passa o Brasil atualmente. Eu costumo dizer o seguinte, que as crises elas são diferentes, né? A crise lá da minha região, lá do norte de Minas, é totalmente diferente da crise aqui do Alto Paranaíba e da região noroeste de Minas, onde a gente tem uma agricultura, um agronegócio e até mesmo indústrias muito pujentes. Então nós temos que aproveitar esse cenário que, apesar de estar desfavorável no resto do Brasil, é muito favorável para nós. As commodities, todo o agronegócio num estágio muito desenvolvido, os preços da commodities atingindo valores muito interessantes, como por exemplo, saca de feijão a 250, 300 reais, o café a 500 reais. Então é um momento de aproveitar essa oportunidade e, assim como vender mais, vender melhor os produtos e os serviços financeiros da Credit Corp. Se a gente pensar que nós, fazendo num cenário positivo, que é o cenário aqui da região do Alto Paranaíba, fazendo a coisa certa de um negócio que é certo, a chance nossa de sucesso é muito grande, tá certo? Então, se o produto está tudo igual, os produtos dos bancos são todos iguais, os serviços são todos iguais, as taxas são muito parecidas, as agências são muito parecidas, aonde que nós temos que fazer a diferença? Nós temos que fazer a diferença no atendimento e no relacionamento com o cliente. Concordam? É por aí? Vamos lá? Ok. E o tal do cenário para o mercado financeiro? Ele é desfavorável? Não é. As empresas ligadas ao mercado financeiro são todas com lucratividade altíssima, lucratividade sobre patrimônio líquido chegando a 25%, 30%, e nós temos que aproveitar, obviamente, esse embalo e seguir em frente com as nossas abordagens a cliente, com o nosso relacionamento com os nossos clientes. O que é um diferencial competitivo nesse cenário, então? É o fazer alguma coisa para o meu cliente que ele valorize, que ele perceba o valor naquilo e que, obviamente, me distinga dos meus concorrentes. E a Credit Corp tem muita coisa para mostrar. Ela tem taxas de juros diferenciadas, ela tem um resultado de sobra que muitas vezes é repartido, é dividido entre os seus associados. Ou seja, nós temos pontos de vendas interessantes que fortalecem a posição nossa
E que, se a gente aliar todo esse processo de produto e de diferenciais a um atendimento e relacionamento diferenciado, nós vamos entregar valor ao cliente diferentemente dos nossos concorrentes e, com isso, conseguir um diferencial competitivo de alto valor percebido pelo mercado. É por aí? Ok. Vamos pensar um pouco agora sobre como é que funciona a cabeça do cliente do mercado financeiro, aliás, do cliente de todos os mercados, de varejo, da indústria. O que é que faz um cliente ser leal a uma instituição, ser leal a uma empresa? É o nível de satisfação que ele tem com a empresa, com os serviços que são prestados, com a qualidade das instalações e principalmente com a qualidade do relacionamento e atendimento que ele tem. Eu preciso conhecer de produto? Preciso, porque para eu entregar valor para o meu cliente, o conhecimento de produto é muito importante, concorda? Mas vamos lá. Como é que caminha essa questão da lealdade do cliente a uma instituição e como é que eu conquisto essa lealdade? Eu conquisto essa lealdade, obviamente, a partir de uma relação de confiança estabelecida, não é verdade? E confiança é interessante, né? Não dá para ser aí no Bahamas, no Bretas, ou em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, e comprar 200 gramas de confiança, 300 gramas de confiança. Confiança, ela é conquistada. E é a partir dessa confiança que o cliente começa a ficar satisfeito e ficar encantado até mesmo, muitas vezes, com a qualidade das entregas que você tem feito para ele. E isso vai gerar lealdade. É por isso que eu falo da matriz de lealdade. O que é a matriz de lealdade? É uma matriz onde a gente tem os clientes que têm um alto nível de satisfação e são leais. Esses clientes falam bem da gente, esses clientes nos indicam, esses clientes compram nossos produtos e serviços com maior frequência e, principalmente, eles falam bem da gente, que é uma propaganda extremamente interessante do ponto de vista de preço e custo. Vamos lá. Então, eu tenho o primeiro nível de cliente, ou seja, o primeiro segmento de cliente, que é o cliente que está altamente satisfeito com as minhas entregas, com o relacionamento que eu estou tendo com ele confia em mim, ele me entrega a qualidade dos seus produtos e serviços, ou seja, ele me entrega que aquilo que eu estou proporcionando a ele dentro da expectativa dele está sendo super atendido e mais do que isso, né? Ele fica satisfeito e acaba que a lealdade dele aumenta e a frequência de compra dele aumenta, ele concentra a compra de mais produtos conosco e com isso a gente tem um cliente de alto valor e um cliente que a gente vai ter que tratar muito bem. Mas tem um outro segmento de cliente, uma outra característica de cliente quando a gente está falando de satisfação e lealdade. O que é isso? São aqueles clientes que, mesmo não estando satisfeitos com as entregas que a gente faz para eles ainda estão nos prestigiando, ainda estão com a gente. Esse cliente, eu costumo dizer que ele é um cliente refém da instituição, da empresa. Por que ele é refém? Porque ele continua me prestigiando, porém, ele não está satisfeito. É diferente do primeiro? Porque o primeiro fala bem, né? E esse segundo, que não está satisfeito, pode não estar falando bem da gente. Mas ele, por ser refém, por a minha taxa, por ele ser associado, por qualquer outra questão, ele acaba continuando a consumir os produtos e serviços da instituição. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre como tratar esses dois tipos de clientes, tanto o cliente leal quanto o cliente refém. Cuidado e muita atenção com o tratamento que nós damos aos nossos clientes leais. Muitas vezes a gente esquece desse cliente, incomoda, acha que esse cliente é o cliente que já está no papo, né, que a gente já está conquistado, e fica dando atenção e priorizando, por exemplo, o mercenário. O mercenário nunca vai ser leal, por quê? Porque o mercenário é DNA, como eu falei com vocês. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de estabelecer com vocês essa conduta de estar sempre próximo do cliente leal, porque ele que vai fazer a diferença. E tratar um cliente refém para descobrir qual que é a razão da insatisfação dele e levá-lo para um segmento de leal. Ok, vamos para frente. Dentro dos 8 hábitos, por que eu estou falando em 8 hábitos? Porque são 8 hábitos que todo vendedor profissional, de qualquer segmento de mercado, especificamente aqui no nosso caso, no mercado financeiro, se ele tiver uma disciplina, se ele tiver um padrão nesse atendimento, ele consegue se diferenciar da concorrência e tratar com os seus clientes com uma reputação maior do que a reputação dos seus concorrentes. Porque, no fundo, o que nós estamos buscando é aumentar a nossa reputação junto aos nossos clientes, para que a gente tenha cada vez mais clientes satisfeitos, clientes leais. Bom, qual que é a minha proposta? Minha proposta é trabalhar um acrônimo, né, que é a palavra ou a expressão a venda. O que é a venda? A venda trata desses 8 hábitos. Quais são esses 8 hábitos? Abordagem,
que é muito importante, como se aborda o cliente de forma presencial, por telefone, por e-mail, é muito importante a abordagem. Dizem até que é na abordagem que nasce a simpatia ou a antipatia. E ninguém quer ser antipático com ninguém. Por isso, vamos ter cuidado com a forma de abordagem. O segundo hábito é o hábito da pesquisa. Você tem que entender e pesquisar o que o seu cliente valoriza. Para quê? Para na hora da demonstração, você encantá-lo e dizer para ele justamente aquilo que ele quer ouvir, que é aquilo que ele valoriza. Ok? Já que eu estou trabalhando a percepção de valor do cliente. Aí vem a fase que é uma fase que a gente costuma dizer que é complicada, que muito cliente acaba sendo mais chato um pouquinho, principalmente aquele mercenário, que é a fase da objeção. Essa fase da objeção é uma fase em que, geralmente, os vendedores, os nossos gerentes, os nossos gestores, eles desistem da venda lá na terceira, quarta objeção. E existem estatísticas que dizem que alguns clientes fazem até mais de 4 ou 5 objeções. Então, se eu não sei contornar a objeção, se eu não sei trabalhar bem a objeção, eu acabo perdendo a venda e a venda não continua. E com isso eu posso perder, inclusive, o negócio e, em alguns casos, perder até o cliente. Então, é uma fase muito crítica, essa fase da objeção, mas nós vamos trabalhar detalhadamente essa questão da objeção um pouco mais à frente. Bom, passada a objeção, depois de contornar a objeção, eu tenho que fazer um fechamento. E o que é um fechamento? Fechamento é a concretização do negócio. E é muito importante que eu não perca o time desse fechamento. Eu não deixe ele ficar velho, porque senão o cliente desiste. Eu também não quero fechar muito rápido, porque de repente você perde a oportunidade de vender outras coisas para o cliente. Bom, feito o fechamento, vem a fase de uma venda adicional ou de uma solução adicional. Não podemos falar de venda casado, porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe, mas tem muitas soluções adicionais. E muito cliente fica satisfeito por você apresentar uma solução adicional para ele. Se você lembrar a ele, por exemplo, de um seguro, de um veículo que você está vendendo para ele, tem que ter um seguro, porque o seguro te dá uma tranquilidade contra roubos, colisões, essa coisa toda. E depois dessa questão da venda adicional ou da solução adicional, a gente tem que trabalhar o pós-venda, que a gente esquece muito. É preciso trabalhar o pós-venda para quê? Para que você sinta o que o cliente está evoluindo do ponto de vista de consumo, para que você aumente a confiança dele a partir da qualidade do relacionamento que muitas vezes é estabelecido muito depois da venda. Aliás, o nosso grande objetivo é fazer com que o cliente compre novamente. Fechado? Bom, e aí vem a questão muito importante também, que é a questão do aprendizado continuado. Eu vejo muita gente parada no tempo, ou seja, eu já cheguei até aqui, eu já sei de tudo, eu conheço tudo de produto, eu conheço tudo de cliente, eu conheço tudo de serviço, e não se recicla, não faz um avanço naquilo que é o conhecimento, naquilo que ele vai fazer diferença, que é conhecer melhor os produtos, saber os diferenciais do produto, conhecer melhor o mercado, conhecer melhor os clientes, saber os nichos de mercados que são mais compradores desse ou daquele produto. Então é muito importante que a gente tenha esse 8 hábitos na nossa mente, na nossa proa, como um vendedor diferenciado, como gestor diferenciado de vendas, para que a nossa reputação aumente. Ou seja, eu preciso continuar aprendendo sempre. Ok? Vamos ver aqui agora, depois da gente ter falado sobre esses 8 hábitos dos vendedores de sucesso, depois de ter falado em reputação, em confiança, em vender mais, em vender melhor, vamos fazer um exercício aqui comigo para ver se realmente vocês estão legais, vocês estão positivos, vocês estão com um conhecimento maior do que chegar até aqui. Vamos fazer um balanço dessa nossa palestra, desse nosso encontro, desse bate-papo dessa manhã. Bom, como eu disse, a venda é dividida em hábitos, em etapas. A primeira etapa é a etapa da abordagem. Na opinião de vocês, quem que controla a etapa da abordagem? Quem que tem essa etapa sob controle? É o vendedor ou é o cliente? Quem é que tem que tomar a decisão de abordar o cliente, de falar com respeito com o cliente? É o vendedor ou é o cliente? Muito bem, é o vendedor. Parabéns, é isso mesmo. Vamos lá, segunda etapa. Pesquisar o que é valor para o cliente. Quem é que domina essa etapa da venda? É o vendedor ou é o cliente? Quem é que tem que descobrir o que o nosso cliente valoriza? É o vendedor ou o cliente? É o vendedor, parabéns, legal. Próxima etapa é a tal do contorno da objeção. Como é que eu faço para contornar a objeção? Muitas vezes, eu falei que os clientes fazem mais de uma, 2 ou 3 objeções. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter a objeção sob controle. Mas eu pergunto para os senhores, quem é que tem o controle dessa fase do contorno de objeção? É o cliente ou é o vendedor?
Ou é o vendedor ou é o cliente? O vendedor, muito bem. É isso mesmo que eu queria escutar. Até porque, se o cliente toma essa fase para ele, ou seja, se você não consegue contornar a objeção, o que vai acontecer com a venda? Ela não vai acontecer, na verdade, ela para naquele momento porque você não conseguiu contornar a objeção. Aí você não faz um bom fechamento, você não consegue fazer uma boa venda adicional ou uma solução adicional, você não vai traçar um relacionamento com ele de pós-venda, né? E você vai sim ter que recorrer ao oitavo hábito para quê? Para aprender melhor como contornar as objeções. Então é isso aí, né? Nossa conversa foi saudável, eu espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês uns conhecimentos que agreguem e tornem vocês mais competitivos. E ao longo do tempo, eu volto a dizer para vocês, não descartem o aprendizado continuado, ou seja, continue aprendendo, continue estudando sobre produtos, sobre mercado, sobre comportamento de clientes, para que vocês sejam diferenciados concorrentes. Fechado? Eu agradeço aqui ao Sebrae, mais uma vez, por ter me proporcionado essa oportunidade de estar com vocês. Agradeço a TED Copa, agradeço a vocês que compartilharam comigo essa palestra, esse encontro, e participaram muito, e foram muito agradáveis. E eu quero dizer o seguinte, que todas essas nossas palestras que nós temos feito com o Sebrae, inclusive essa aqui com a TED Copa, ela é customizada. O que é ser customizado? A partir de um briefing do técnico, a partir de um briefing que eu faço com o cliente do técnico, é que nós estruturamos e customizamos todas essas palestras. Agradeço ao Sebrae pela oportunidade de participar desse edital e um forte abraço a todos e sucesso. Muito obrigado.